Quantos livros, quantos mantras, quantos exercícios, quantos protocolos, quantos cursos, quantas mentorias, quanta coisa você já fez para tentar mudar o seu campo e ele continua o mesmo. Eu sei, porque eu vivi muito essa realidade. Quando eu comecei esse caminho, eu tinha certeza que tinha uma coisa que iria simplesmente me levar para a parte final e eu ia chegar, assim, sabe, como um bonequinho, alguém ia me pegar, assim, bem pequenininha, ia mover a Sara até a Sara que eu queria, ia estar tudo perfeito. E as coisas iriam acontecer, a realidade ia mudar e as coisas iriam se estruturar e tudo seria mágico e belo. Essa era a minha doce ilusão no caminho de expansão. E eu sei que você também já passou por isso. Eu tenho certeza que você já tentou muita coisa. Eu tenho certeza que você continua tentando, porque você tem aí um guerreiro ativo dentro de você, uma guerreira, uma parte sua, a sua alma querendo mais e querendo mais. E a gente faz tudo isso porque a gente sabe que existe uma versão melhor que nossa, e é essa versão que nos puxa para esses micro buscas, micro constância, micro descobertas. Essa nossa parte maior, ela tenta nos mover para algo que ela sabe que é melhor. Só que aí, esqueceram de te ensinar uma coisa muito simples, que quanto mais luz você colocar em você, mais sombra surgirá. Nossa, que péssimo isso, né, Sara? Então você está dizendo que quanto mais eu buscar a luz, quanto mais eu estudar, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu fazer, mais aspectos de sombra vão? Sim. E esses aspectos de sombra no começo a gente pensa que é do outro, que é culpa do campo, que é culpa do meu país, que é culpa da minha cidade. E tudo isso nada mais é do que o nosso inconsciente reverberando para que a gente encontre as camadas que nós escondemos de nós mesmos. Então a gente não tá fugindo de um aspecto que não é meu. Eu estou o tempo inteiro fugindo de mim. E eu tô há muito tempo nessa jornada, como eu disse, estudando, clarificando o meu propósito, os meus caminhos. E eu fui aprendendo na marra, se eu posso dizer assim, a integrar as camadas do meu eu. Mas existe um jeito mais fácil que eu quero trazer para você hoje. A gente tá aqui para trazer à tona as nossas camadas que precisam ser integradas. E a gente aprendeu que tudo isso que eu escondo de mim mesma, que toda essa correria de mim, das minhas camadas, é porque só existe sombra embaixo de mim. E o nome sombra, ele remete muito a algo negativo. Então a gente entende, meu Deus do céu, como que eu vou confrontar a minha sombra se ela é tão dolorida, se ela me traz tanta dor, tanto medo? Eu tenho medo da minha sombra, essa é a verdade. Eu tenho medo de ver quem eu sou embaixo dessas camadas e máscaras que eu coloquei, uma em cima da outra, para tampar tudo isso que eu tenho medo de ver, medo de encarar. Mas a sombra, ela não é só os nossos aspectos que a gente escondeu por vergonha, por medo, os nossos aspectos negativos, os nossos traumas, as nossas memórias. Ela não é só isso. Embaixo de toda a camada de sombra, existe um aspecto também muito grande de luz. Por isso que eu falei, toda vez que você colocar uma luz muito grande em algo, você virá uma sombra muito grande. E toda vez que você clarificar uma sombra muito grande, o oposto também é verdadeiro, você trará uma luz muito grande à tona. Então, alguns aspectos das nossas sombras, por exemplo, a vergonha é um aspecto muito comum. Desde criança, a gente aprendeu a ter vergonha. As pessoas nos ensinaram, ai, é feio, não faz isso. Menina, se comporta. Você é um moço, tem que se comportar de tal jeito. E aí a gente escondeu e criou uma casca muito grande de vergonha. Embaixo dessa vergonha existe a criatividade, existe a inovação, existe fazer algo que ninguém sequer imaginou que só você tem dentro de você. E por quê? Porque você ficou com medo de mostrar. Alguém disse pra você que não era pra mostrar, que não era pra fazer. Fica quietinho no canto. Não se apareça, que criança parecida, quer querendo atenção. E aí você falou, nossa, eu não posso chamar atenção. Eu não posso ser vista, eu não posso ser reconhecido, porque se alguém me vê, algo ruim pode acontecer comigo, como essa bronca que eu levei. E isso é a combinação de luz e sombra dentro de nós. E eu vou trazer para você hoje algumas das fases que a gente passa
para entrar nesse inconsciente e clarificar realmente o que precisa ser visto, o que precisa ser olhado, as nossas partes que estão gritando, por favor, me olhe, me reconheça, me integre, deixa eu fazer parte de você. E por medo, a gente foge dela, porque eu não quero olhar isso. A primeira parte, que é a que eu tenho repetido agora no começo, é a fuga. Muitas vezes a gente foge da gente em diversas formas. A gente foge através da procrastinação. A gente foge através de uma comida excessiva que nos deixa cansado o suficiente para não fazer nada, para não raciocinar. A gente foge através de conteúdo constante. Quanto mais a gente fica distraído, menos eu me vejo. Então, se eu fico muito tempo em frente à TV, se eu fico muito tempo em um livro, muito tempo em vídeos no YouTube, no Instagram, tudo isso nada mais é do que uma fuga de mim mesma. Porque se eu colocar um pouco de silêncio nesse espaço todo à minha volta, eu vou me ver. E eu não quero me ver. Eu quero fugir de mim. Eu quero me esconder. Eu quero que o mundo não me veja. E eu não quero me ver. É um aspecto repetindo outro aspecto. Então, a fuga, ela pode parecer algo muito simples, mas ela é muito grande. Ela esconde embaixo um medo grande de que foi colocado nessa criança, de que ela não poderia ser, ter e fazer. E o primeiro modo de sair dessa fuga é começar a olhar para mim mesma. Olha como você se comporta em cada pequena ação. Olha como você se comporta nos lugares que você vai. O seu medo de falar às vezes, quando tá muitas pessoas falando. Ou a sua fala excessiva e pouca escuta. A vida é um equilíbrio. Quando a gente aprende a olhar, ouvir, falar, respirar nos momentos, a gente começa a integrar essas partes nossas